Bom dia. Esperar o pessoal entrar aqui. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia, doutora Andressa. Hoje nós vamos conversar, eu e a doutora Andressa, sobre lábios. Vamos dar um enfoque aí, levando em consideração as principais perguntas dos pacientes. E como eu estava falando com a doutora Andressa, eu fiquei pensando... E a gente vai falar algumas coisas mais também técnicas e profissionais, né, doutora Andressa, para ficar também interessante. Porque aqui, pessoal, como tem dentistas e também o pessoal leigo, que não é da área de saúde, se a gente falar também só coisas muito específicas de técnicas, vocês vão ficar entediados. E se a gente falar também muita coisa básica, quem é dentista também não vai se identificar. Então a gente fica nessa divisa aí entre o técnico e o mais, assim, usual que vocês perguntam, né? Então, eu já vou chamar a doutora Andressa para participar com a gente. Olá, Olá, bom dia, pessoal. bom dia, doutora Andressa. Muito feliz de estar aqui com você, Ana. Motivo para a gente poder passar um batom, pelo menos, na quarentena, né? É mesmo. É, lembrando do tema dos lábios aí, a gente dá uma Pois é, valorizada pensa se no não passa visual. batom. É mesmo. Ai, ai. Então, pessoal, para vocês que não conhecem, a doutora Andressa é daqui, que eu estou aqui em Goiânia, né? Ela atende aqui em Goiânia, eu vou deixar ela apresentar para vocês. Meu nome é Andressa, né? Vocês já sabem. Sou dentista, tenho pacientes aí. Obrigada pela presença de vocês. Fico muito, muito feliz. Eu atuo na área de periodontia e de harmonização facial. E eu acho que na nossa live hoje a gente vai conseguir unir essas duas junto com a orto, que é da doutora Ana Flávia. A gente vai ter um bate-papo bem gostoso sobre lábios. É. Então, pessoal, esse pedido de live de lábios, ela mexe com várias coisas, né? Que a gente estava conversando. A gente tem a influência do posicionamento dos ossos da face dos dentes na exposição dos lábios, naturalmente, e com a harmonização facial e também com a periodontia, se for a questão do sorriso, né? Que também está associado aos lábios, a gente também vai dar um up aí nesses lábios e deixá-los cada vez mais bonitos. Eu anotei aqui como se fosse um roteiro, pessoal, para a gente seguir, mas eu gostaria de deixar aberto para vocês fazerem as perguntas, que a gente sempre Claro, claro. vai parando para responder, para não ter o risco de chegar no final, não dá E não tempo. dá tempo. É que às vezes a gente vai falando e quando vê já deu quase os 60 minutos. Então a gente vai começar aqui a falar de lábios. Então é o que eu mais vejo no consultório que o pessoal reclama, é o que a gente vai começar a falar aqui, porque o pessoal aparece muito querendo aumentar os lábios que eles são finos. Então vamos ver Verdade. aqui com a doutora Andressa as melhores formas da gente fazer isso, de forma mais natural. Então, para a gente aumentar lábio, obrigatoriamente a gente vai ter que fazer preenchimento labial, né? E aí, uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de lábio é análise de toda a face. A É. gente saber o que comporta, né? Ah, mas eu quero a boca da Angelina Jolie. Mas você é delicada, não dá. Então, a gente estuda todas essas proporções, como é que a gente pode preencher, aonde. O lábio tem toda uma anatomia, porque a gente vê muito, Ana, o pessoal preenchendo o lábio salsicha. Você já ouviu falar? Que é aquele É, que tem lábio até aquela sem foto, né, das anatomia. salsichas. Exatamente. E o lábio ele faz como se fosse um M, né? O lábio superior, o lábio inferior. Então, tudo tem que ser analisado, tem que ser avaliado. E em termos de preenchimento labial, eu não gosto de ir com tudo de uma vez. Eu Uhum. prefiro que a gente comece com no máximo 2 ml numa sessão. Depois a gente faz essa análise. Se o paciente falar, ai, olha, eu ainda acho que está muito fino, isso, aquilo, a gente vai avaliar,
vai fazer todas estas análises. E uma coisa importante que a gente pode abordar agora também são assimetrias, né? Que tem lábio que ri torto, tem uma comissura diferente da outra, é mais gordinho de um lado. Então, isso tudo é muito interessante para a gente estar trabalhando, né? Isso. Lembrando, pessoal, que a gente tem que avaliar o lábio, não é só a pessoa te olhando. A gente, né, como dentista, a gente tem uma visão muito mais ampla nessa questão labial, porque a gente tem que interpretar também o lábio em relação aos dentes, porque o preenchimento ou qualquer procedimento vai alterar um pouquinho a relação do sorriso e a relação do repouso, que é o que a pessoa está parada e está aparecendo os dentes embaixo. Isso, o dentista ele tem já uma noção muito ampla disso, né? Frente Sim, a... sim. Não que eu esteja criticando os outros profissionais que fazem, né? Por exemplo, da área médica, mas o dentista ele já está tão acostumado a olhar os lábios e ter a noção da anatomia de labial em relação aos dentes e à face, que para a gente é uma coisa natural, né? Para fazer. Verdade. E eu acho assim, eu, Andressa, pessoal, que a gente tem sim, inicialmente, que fazer uma análise facial. Eu gosto muito de fazer foto, foto de frente, foto de perfil e filme. Muitas vezes é interessante a gente filmar o paciente com celular mesmo, porque nesse momento a gente descobre algumas assimetrias que a gente fala que são assimetrias dinâmicas, né? E não as estáticas que a gente vê na foto. Ó, você sabia que sua boca é torta? Uai, é mesmo. Então a gente mostra, é muito interessante mostrar para o paciente isso daí, né, Ana? E Muito assim, interessante. não dá para olhar a boca fora do contexto. Tudo bem que ela é a Não, cereja do bolo, né? porque, por exemplo, o jeito que é minha boca e a boca da doutora Andressa, às vezes não vai ficar bom para você ter o mesmo volume e o formato que a gente tem, né? Tem essa questão. Exatamente. E lembrando também que as fotos, eu acho muito importante a gente fazer essa tomada de fotos, que o paciente esquece como ele era. E às vezes as fotos que ele tem não Verdade. são as mesmas que a gente tira, que a gente tem todo um padrão de angulação de cabeça, de Um perfil. protocolo. Ninguém tira foto do próprio perfil, né? Ninguém faz esse tipo de foto. O pessoal tira selfie frontal, né? Ninguém vira para tirar a foto de lado. Igual você falou, filma a pessoa falando, que às vezes ela fala, joga já o lábio para um lado. Exatamente. O sorriso também, tem gente que dá um sorriso e baixa mais de um lado da comissura. Tem muito Isso isso. E tudo outra influencia. coisa, Ana, olha que é muito importante, e é difícil, às vezes, até no consultório, quando o paciente tem um sorriso alto, mostra muita gengiva, é tirar um sorriso espontâneo. Que aí você fala, sorri. É aquele É, sorrisinho para a foto. social, É né? aquele, a pessoa já é treinada, só o É, sorrisinho. Então, o sorriso espontâneo é diferente do sorriso de pose. E na hora que é. a gente vai documentar, é importante a gente ter esse sorriso espontâneo. Não é fácil, É. não, porque eu não sei contar piada, viu? Eu tento fazer alguma graça, falo, não ri, não ri agora. E a pessoa começa a achar tão engraçado de umas coisas, senão a pessoa não ri mesmo, né? É aquele riso quando a gente Verdade. está achando muito engraçado que dá o sorriso mais amplo possível. E nesse, se a pessoa tiver exposição gengival, vai dar para ver. Exatamente. É. E é importante essa análise, né? É. Então, a gente já, como a gente já partiu para essa parte de exposição da gengiva, do sorriso, enfim, relacionada aos lábios, é interessante também falar para o pessoal o que, que pode ser feito nessa questão do lábio subir mais ou menos, porque o que eu percebo, né, no consultório é porque quando a pessoa tem um lábio fino, ele tem, de certa forma, uma tendência a subir mais do que os lábios, por exemplo, quando já estão preenchidos. Isso altera o sorriso e o que aparece de que vocês gostam de falar, né? Periodontil, equilíbrio branco, como é que vocês falam? Branco-rosa. Branco-rosa, que é o do dente com a gengiva. Então, vamos ver aí, por exemplo, tem paciente que além de ter o lábio fino, que chega muito no consultório, ainda fala que quando sorri, ele sobe demais, aí fica mais fino ainda, né? Fica só Exatamente. fala que Olha, não dá nem para passar batom. se a gente for pensar, são 20 músculos que atuam nessa área. E realmente o lábio em movimento tem sim essa alteração. Então, quando a gente sorri, às vezes o lábio inverte, ele fica É, até mais fino.
E para pacientes que têm o sorriso alto, que é aquele sorriso que mostra muita gengiva, claro que a gente tem várias análises a serem feitas, mas o preenchimento labial é muito legal, porque realmente esconde, vamos dizer, um pouquinho mais dessa gengiva. Fora que no preenchimento labial, quando a gente faz análise, dá para preencher aqui, ó, que é o filtro labial, esses dois pilares aqui de pele, dá uma travada maior no sorriso. Dá uma pesa um pouquinho, né, no lábio para ele não subir tanto. Exatamente, ele trava. E quando a gente faz o preenchimento de nariz, ou até aqui, ó, nessa área, a gente trava ainda mais. A gente tem um abaixamento do lábio. Acaba que aquela nova visão do preenchimento tem uma questão também de, dependendo da profundidade onde faz, ele faz já uma questão funcional no lábio, né, Andressa? Exatamente. Gente, estou super feliz com o pessoal aqui, Vanessa, os pacientes. Obrigada, viu, pela presença. É isso mesmo, Ana. Essa questão do preenchimento labial também a gente lança mão para quando o paciente tem o sorriso gengival, assim, é fantástico. E tem que ser analisado quando os pacientes têm sorriso baixo. Ele já não mostra dente. E a gente põe mais lábio, temos que ter muita cautela, né? Análise. Isso. A tia Rose está aqui, né? Tia Rose, que legal! E também é dentista, a doutora Ana Cláudia também está aqui com a gente. Não, muito, então, muito essa questão que a gente está falando, até o doutor Luiz Fernando, que eu estou acompanhando as lives dele, ele falou uma coisa que é muito interessante. A maioria do tempo, a gente não está sorrindo, né? A gente está em posição de repouso, por exemplo. Então, a gente tem que primeiro avaliar essa posição, porque se não aparece dentes, quando eu estou assim, ó, com a boca entreaberta em repouso, eu tenho que tomar cuidado com o procedimento que eu for fazer nesse lábio, porque se não aparece dente, envelhece a pessoa. É uma questão relacionada com o passar da idade, que às vezes essa parte vai descendo e deixa a pessoa mais velha do que ela já é. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que nem sabem, né? Que às vezes também o problema é a altura dos dentes. Isso tudo tem que ser avaliado, não é só, vou fazer o lábio e não quero fazer o resto. Porque às vezes tem muito mais coisas envolvidas, né? Exatamente. Isso aí que você está falando, Ana, é muito importante. Olha, como o doutor Luiz mesmo fala, o planejamento é o que diferencia o sucesso do fracasso. Então, um bom planejamento é tudo, é a chave do nosso tratamento. E realmente, essa questão de você falar do envelhecimento labial, à medida que envelhecemos, a gente tende a aumentar pele e diminuir o vermelhão. Exatamente. Então, isso tem que ser analisado. E tem paciente que já tem muita pele, que é preencher tem muito comprimento aqui já. E não vai adiantar, às vezes, o que você for fazer para esse lábio não subir muito, porque ele já é essa parte comprida, né? Aí a gente vai evidenciar o que já não está legal. Exatamente. Tem que ser analisado. A gente tem que manter o que é bonito e melhorar o que não está legal, né? Harmonização, né? Vamos melhorar. Beleza. A doutora Vanessa está falando, falei exatamente sobre isso ontem. Que legal, doutora Vanessa. Eu vi, Vanessa. Muito legal sua live. Então, a pergunta também que chegou o pessoal no consultório querendo fazer, perguntando a partir de quantos anos que eu poderia alterar ali o volume dos meus lábios para fazer o preenchimento, por exemplo. Olha, Ana, geralmente eu não gosto de fazer antes dos 18 anos. E você? Qual que é a sua conduta no consultório? Bom, está acontecendo com frequência das pacientes virem cada vez mais novas, né? Mais jovens, São as mesmas que estão indo para fazer, por exemplo, prótese de mama na cirurgia plástica. Essa demanda estética, ela está bem agressiva, né? E elas estão procurando muito novas. Depende, por exemplo, tem paciente que já vai com a mãe e às vezes ela já tem 16 anos, 15, 16, que é aquela fase que tá como se fosse a festa de 15 anos para apresentá-la, vamos dizer assim, aquela coisa de antigamente, que nem sei se tem mais. Mas ela quer ficar bonita, por exemplo, para a festa de 15 anos, já apareceu. E ela vai com a mãe. Eu converso muito, porque nessa idade tá tudo, o colágeno tá a 1000, né?
O rosto da É, paciente não tem muito o que fazer, ainda mais tudo nos lábios. maravilhoso. Mas às vezes ela tem Depois, lábio fino, às genética. vezes ela tem. Porque a mãe também já tem, é da família, todo mundo tem essa característica. Aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do que você fizer, ela não vai parecer mais com ninguém da sua família, ela vai ficar outra pessoa, porque você não pode aumentar muito, porque ela é muito nova ainda. Não que gere um prejuízo a Concordo. longo prazo, mas assim, tem que ser uma coisa muito natural e sutil só para dar uma melhorada. Eu não faço nada muito agressivo. Se ela for com a mãe, por exemplo, e quiser muito, eu sou muito, assim, eu converso muito, e às vezes ela consegue ver isso aí que eu estou falando mesmo. Ah, eu também gosto assim do resultado mais natural possível. Eu costumo falar para o meu paciente que quando alguém fala, nossa, você fez isso, não é legal. Eu É, acho que o preenchimento bonito é o preenchimento imperceptível, assim, na área. A pessoa fala, nossa, mas você tá mais bonita. você O está que bem, o que você que você está fez? fazendo? É. Exatamente. Eu acho que aí sim a gente chegou lá. E também tem a doutora Rose está escrevendo aqui que ela também está fazendo aos poucos, né, para não ficar nada agressivo, mas é isso, a pessoa tem que melhorar aos poucos e me lembrando que essa mucosa, a, esse tecido da boca, ele é muito fino. Você não Sim, pode também, nem se quisesse, preencher muito, colocar muito produto aqui, que é diferente das outras partes do rosto. Podem ter verdade. complicações, né, Andressa, que a gente visualiza muito aí chegando no consultório, de É, pessoal que não que vê vídeo na internet, no YouTube, vai fazer. Isso é péssimo, né, pra gente. E a gente tem que verdade. saber resolver isso aí. Tem que saber controlar essas intercorrências. Podem acontecer no lábio intercorrências bem graves em virtude de excesso de produto, né? Com certeza. Eu acho que assim, primeiro, mais é menos. A gente vai Uhum. devagar, vai, deixa o mais natural possível, né? Uhum. É, eu não gosto daquela coisa exagerada. E é engraçado que tem tanto isso que quando a gente fala, ah, você poderia preencher o lábio, fala para o paciente, ela, ah, mas eu não quero ficar Anitta. Não, mas a proposta não é É, essa. sempre eles lembram disso. O pessoal está com tanto medo, porque tem tanta boca exagerada E nas fotos feio. do Instagram, a pessoa já fala, não, eu não quero fazer nada em mim, eu não quero ficar com aquela boca. Eu falo, não, gente, quando você faz de forma gradual, seguindo todo o protocolo, fica uma coisa natural, não fica parecendo que você fez. Às vezes só dá uma hidratada no lábio, né? Não, não fica uma coisa artificial, fica bonito mesmo. Claro, fica lindo. Ó, eu tô super feliz com o pessoal aqui. Muitíssimo obrigado pela presença. Doutora Elane, doutora Patrícia, minha cunhada, Lorena, todo mundo. Ai, gente, ó, beijoca, super A obrigada. doutora Elaine escreveu uma dúvida aqui. Qual o tempo de permanência desse preenchimento labial? Quanto tempo que dura que Ah, ela deve saber? Que até é uma das perguntas que a gente ia comentar aqui. é verdade. Olha, é o seguinte, o preenchedor usado em lábio é ácido hialurônico, tá? Uhum. Assim, não vamos partir para nenhum outro, nenhum outro. Olha que a gente usa muitos materiais na harmonização orofacial, É. mas lábio, como eu falei, são 20 músculos mexendo aqui. Tem que ser ácido hialurônico. E agora, para a gente pensar em duração, durabilidade do produto, depende muito, porque tem um preenchedor, um ácido hialurônico, mais fluido, vamos dizer assim, mais líquido. Fininho. E tem um mais gel, mais Uhum. denso, mais pesado. Então, depende do tipo de ácido hialurônico que a gente vai colocar nos lábios. Geralmente, a gente usa um de média reticulação. Você usa também, Ana? Eu também não gosto do muito fluido, nem o pesado, por questões também de poder dar uma encapsuladinha, dar um probleminha no lábio. Nodular, né? E para poder manipular, né? O produto tem que ser moldável. Se for muito Exatamente. rígido, a gente não vai Não conseguir consegue. manipular. Se for muito fluido, às vezes dá tanta retenção de líquido que a gente fica. E também não dura muito tempo. O muito fluido, o menos reticulado, às vezes ele É. dura 6 meses. Não é super ideal para lábios, não. Mas no geral, eu vou colocar aí que dura entre 8 meses e 1 ano e 2 meses no Uhum. máximo, né? O preenchimento labial. É mais ou menos esse prazo mesmo. A pessoa volta para dar
Para Quem dar não uma quer, né? E olha que eu vou falar uma coisa, que você começou falando de lábios finos. Ah, Uhum. porque o pessoal que tem lábios finos e quer aumentar, mas, gente, depois dos 40, especialmente, a gente perde o vermelhão do lábio. Eu vou Perde. contar que eu tenho lábios assim, até expressivos, mas eu faço preenchimento. Porque a gente perde um canalículo aqui e aí começa o Perde a código de definição do barras. lábio também, né? Exatamente, o lábio vai ficando com a linha Vai ficando tristinho. invertida, dá uma sensação de triste, de É, cansado. A gente ganha aquela linha conhecida como marionete, além do bigode chinês, né? Que esse aí é terrível, mas olha o que é a coisa interessante quando a gente avalia o envelhecimento. O bigode chinês é muito mais aceitável do que a marionete, que é essa é. linha que vai se formando aqui. A Uhum. marionete, essa sim, essa fala que é pã, é velho. Então, essa a gente tem que cuidar mesmo. É. A doutora Rosa estava lembrando aqui que é da anestesia. Por quê? O Uhum. dentista ele já está acostumado a fazer as anestesias nessa parte da boca toda. Então, a anestesia que a gente usa usualmente para fazer uma restauração, por exemplo, a gente vai fazer isso previamente ao procedimento de preenchimento. Por quê? Essa área do nariz e da boca, ela é muito vascularizada e nervada, dói muito, gente. Não Muito dá para fazer essa sensível. anestesia. O que é muito difícil você fazer algo que é delicado e a pessoa ficar puxando a cabeça porque está doendo. Isso é péssimo também para o procedimento. Então, a pessoa tem que ficar tranquila para você poder trabalhar. Então, eu sempre faço com anestesia, tá? Eu passo além da anestesia tópica, eu também faço infiltrativo, não sei se você faz assim, mas eu Faço. acho que os pacientes, eles se sentem muito mais tranquilos. Até ela está comentando que ela já fez, eu acho, sem anestesia, tadinha. Então, quem já Coitada. fez sem anestesia sabe que é Dói. muito complicado. Não, ó, eu faço 100% dos meus lábios sob anestesia. Ah, mas vai perder um pouquinho da movimentação. Mas eu faço sempre com anestesia. Uhum. Depois, daí, uns 15 dias, a gente avalia. Se ficou um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a mais ali. Tudo é É um passível de retoque, né? É possível fazer um acréscimo, retoque. retoque. Mas sem dor, gente. Pelo amor de Deus. É, É, não tem condição de fazer sem anestesia, gente, não dá. Eu sei que tem vídeos, vocês vão ver que a pessoa fala que não está sentindo, mas tenta encostar alguma coisa cortante perto da boca para ver. Não, não dá, gente, para fazer preenchimento. exatamente. É Olha, impossível. seja com agulha, com cânula. Eu gosto muito de usar cânula, apesar de que o É. paciente não sabe a diferença, mas enfim, é porque é mais seguro e tal, mas dói, assim mesmo. Então, É. tem que estar anestesiado. É um conforto que a gente pode oferecer para o nosso paciente, né? Lembrando que essa área também que a gente está falando é muito vascularizada, então é normal inchar no momento que a gente faz no Sim, dia, fica maior do que depois. Por isso que às vezes o paciente, ou ele assusta ou ele acha bom, depois desincha, ah, mas eu gostei de como estava. olha, Ana, é Acontece verdade. muito. Pode ficar roxo em É, algumas áreas, pode inchar. E às vezes o paciente até gosta, né, do lábio ainda é, maior, quando ele desincha, ah, mas eu queria assim. Bom, eu tenho que pôr mais. Mas a questão é que quando incha mais de um lado do que de outro, não é legal. Mas é, passa, gente, tudo passa. E é. aí a gente vai chegar no resultado final, que é aquilo que a gente planejou para o paciente, né? Isso é. E às vezes vai precisar, quanto mais fino no começo, mais sessões você vai precisar. Com Essas certeza. fotos, tem que explicar aqui para o pessoal que essas fotos que vê, por exemplo, do início ao fim, não é que fez aquilo lá tudo de uma De uma vez. vez. Precisam de É. algumas sessões. É como se o lábio ele fosse adaptando ao novo material que você está colocando e ficando assim, se moldando. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Exatamente. Tem que deixar ele ceder, se adaptar. Ele tem sim essa elasticidade, mas a gente não pode abusar, né? É. Corpo humano. Então, a gente está falando do preenchimento com ácido hialurônico. Tem algumas pessoas que confundem, né? É comum confundir
toxina botulínica, botox com o preenchedor, mas tem diferentes aplicações. Por exemplo, a gente estava conversando dessa questão de subir muito o lábio no sorriso, Sim. de poder fazer aplicação de toxina para isso. Agora, tem também uma questão que a gente tem que avaliar, que é o pessoal que está aplicando para a questão de código de barras. O que, que você acha disso? Olha, eu faço sim botox para código de barras. É bem delicado, mas a minha experiência é individual, né? Eu acho que dura pouco, Uhum. entendeu? E a gente tem que explicar que o paciente não vai conseguir sugar com canudo, muitas vezes, dá uma evertida no lábio É, interessante, everte o lábio, tira o código de barras inicialmente, mas em outras áreas eu vejo que o efeito do Botox ainda está presente e nos lábios já passou para código de barras, porque como tem especialmente. muita movimentação, passa mais rápido. Exatamente, Ana. E aí o paciente se queixa, mas o que eu falo para os profissionais, né? Que o que a gente fala antes é uma explicação, depois fica parecendo que é uma desculpa, né? Parece que você está se justificando. Mas essa questão do Exatamente. código de barras, que é aquelas linhas fininhas que aparecem em cima do lábio, tem muita coisa relacionada àquilo ali. Às vezes é a qualidade da pele, às vezes a paciente precisava mesmo de um preenchedor, de um bioestimulador, que é para a pele ganhar a hidratação e a estrutura que ela perdeu, por isso que está dando as ruguinhas, aquelas pessoas tomaram muito sol, às vezes antes, né? Que começa a Sim, ter isso. pacientes fumantes, tem Ah, determinação, é. claro que da Ficou fazendo assim. genética. Sim, genética, que é a movimentação, os fumantes, o sol, realmente o sol é um envelhecedor. Claro que ele transforma a vitamina D, ele é necessário, eu amo o sol, é alegria, mas protetor solar, assim, 100%. Aqui o território é meu irmão, gente. Está perguntando se pode tomar Ah, sol depois do preenchimento. Olha, tem vários cuidados que a gente tem que tomar é. depois que a gente faz o preenchimento. Vou falar do preenchimento labial especialmente. Não usar batom nas primeiras 48 horas, não fumar, não fazer sucção ou movimentos, né, que a gente faz muito beijinho e tal. Tomar sol de jeito nenhum, até Uhum. com os outros, mas assim, nos primeiros 10 dias, mas eu acho que a gente não deve tomar sol hora No nenhuma. rosto não é lugar de No tomar sol, rosto gente. Não é é lugar de tomar sol envelhecimento. no rosto. Concordo, concordo. Então, assim, tem que ter vários cuidados e observar, né? Se tá roxinho, se tá inchado, se tá branquinho. E eu gosto de pedir para o paciente, muitas vezes, me mandar fotos nas primeiras Uhum, 24 horas, 48 horas, que a gente vai acompanhando mais de perto, né? uhum, isso. Lembrando também que as pessoas têm que evitar, por exemplo, ficar tomando bebidas alcoólicas, porque às vezes vai Sim. influenciar no processo de cicatrização. Ficar, já me perguntaram, vou falar, ficar beijando. Tentem maneirar depois do preenchimento, porque tá uma região em cicatrização. Tem os pontos que a gente faz o acesso, às vezes pode ficar sangrando um pouquinho se você ficar mexendo. Então não vai ficar beijando. Tem que tomar um pouco de cuidado do um pós, né? Ficar mais Tem, o quietinho aí em pós-operatório é casa. importante. Tem que tomar esses cuidados mesmo. Então, lembrando que o pessoal que tem essas queixas de lábio fino e também dos códigos de barra que aparecem muito consultório, tem que avaliar essa qualidade da pele, né? O preenchedor também Sim. vai ajudar muito, que às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de definição de contorno, né? A boca não tem contorno. Nossa, fica lindo, gente, fica Fica lindo. bonito. Mas para o código de barras, especialmente, realmente afeta muito os lábios, a gente tem uma série de outros É. procedimentos, né? Apesar de que eu Uhum. amo o preenchimento labial para o código de barras. Assim, eu acho que é Uhum. tudo de bom. E depois a gente pode complementar, olha, tem subincisão, tem PRF, como você falou, tem vários bioestimuladores, vamos dizer. Eu utilizei, eu É, aprendi, agora fiz o curso de ultrassom microfocado, achei muito legal para o muito legal. bulldog, para essa região. É. Então, assim, e vem próximo de lábios, né? Não vem no Uhum. vermelhão, mas vem na pele.
Então, assim, eu achei que muito legal. E a gente pode conversar também qual que seria, que tem uma proporção ideal, pessoal, da quantidade que aparece do lábio superior em relação ao inferior. Com certeza. Olha, é o seguinte, claro que não existe uma receita de bolo, né? Nossa, né? Como diz a minha filha, em 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, tem muita diversidade. Mas o que é a gente analisa e o padrão ouro, vamos dizer, as medidas áureas? Seguinte, a gente mede a boca, tá? E aí a gente pode ter de altura 2/5 da largura. Então, isso é uma medida que a gente pode tomar por base para dizer, olha, acima disso está muito exagerado, abaixo disso ó, a gente pode preencher, legal. E também com relação a lábio superior e lábio inferior. Gente, lábio é lindo demais. Então, o Papai do Céu, na sua infinita sabedoria, fez o lábio superior mais fino um pouco do que o inferior. O inferior. É. Então, o inferior, ele tem 2/3, né? E o superior, 1/3, mais ou menos. Pode variar um pouquinho. Algumas pessoas têm se invertido. Não acho que fica legal. Também não. Não gosto. Também do mesmo tamanho, eu acho que fica um pouco estranho também. Não gosto. Exatamente. Olha, tem muita gente fazendo do mesmo igual, tamanho. né? Na mesma proporção. Também não gosto. No padrão ouro, o lábio inferior, ele é mais volumoso. De frente, quando a gente olha, então a gente observa mais volume embaixo. E de perfil, olha, para o lábio superior não ficar com inveja, de perfil a gente vê o lábio superior se projetando um pouquinho a mais. Então, o lábio superior avança um pouco mais e o inferior é mais volumoso. Então, essa questão do perfil, quem olha muito isso, né? Os dentistas sempre olham, porque você tem que saber o tanto que tem que fazer de preenchedor no lábio superior e inferior. Não é só olhando de frente, você tem que olhar o perfil. Porque o lábio superior, ele tem que estar à frente do lábio inferior no perfil. E às vezes a pessoa... às vezes é complicado para a gente harmonizar, para olhar isso, porque a pessoa tem outras coisas que influenciam isso. Por exemplo, os dentes, que a gente sempre comenta a posição dos dentes, que o lábio está em cima dos dentes. Então, se os dentes estão muito para trás, inclinados muito para trás, ou os ossos da face estão muito para trás, por exemplo, se eu tivesse uma retrusão de mandíbula, com a mandíbula para trás, assim, ó, como é que eu vou harmonizar o lábio? Ana, aí entra muito as outras especialidades, né? Eu acho a orto fundamental, porque o que sustenta lábio é osso, gengiva e dente. Então, eu acho que nesse aspecto aí a gente volta na questão do planejamento, que não dá para a gente pensar só em beleza, é estética, aliada à biologia, aliada à função. E aí eu acho que a orto é muito importante nesse aspecto. E isso aí que você está falando, a gente tem sim que analisar. E quando o perfil, o lábio inferior avança mais, dá uma sensação de emborrado. Então, tem que tomar todos esses cuidados. Tem. Então, partindo disso aí, vamos falar um pouco também da questão do lábio em relação à gengiva. E o que a gente tem que avaliar, por exemplo, o que é o normal de aparecer de gengiva quando a gente sorri? Então, olha, a gente tem aquele sorriso que é médio, vamos dizer. No geral, ele mostra um pouquinho de gengiva. Até 3 milímetros, mais ou menos, é considerado um sorriso médio, que é o da maioria das pessoas, muito legal. E aí a gente tem o sorriso alto, que é aquele que mostra muita gengiva, e o sorriso baixo, que é aquele que geralmente não mostra gengiva. No sorriso alto, como a gente falou, o preenchimento labial é muito interessante. Claro, se os lábios permitirem, né? Se não forem lábios muito volumosos.
já muito volumosos. O Botox, como você mencionou, para a gente paralisar um pouco a musculatura e abaixar esse sorriso. Tem Uhum. que ser analisada a altura e largura de dentes, porque a plástica gengival, aquela cirurgia que a gente aumenta os dentes, pode ser necessária. A Tem que orto, avaliar se dá para fazer, né? Também. exatamente, porque tem paciente que tem os dentes já na medida certa. Já tem os meus dentes são compridos, ó. Imagina se eu Não fosse tirar. cabe. O que é? Porque o meu sorriso já quase não aparece a gengiva. Se eu for ainda aumentar mais os dentes, como é que vai ficar? Vai ficar parecendo máscara, né? Vai ficar horrível. Exatamente. Exatamente. Então, tudo tem que ser analisado. E a gente tem visto, assim, muitas lentes de contato exageradas, É. fora da medida. Essas medidas são baseadas numa distância interpupilar para fazer Uhum. todos os cálculos. Então, assim, não só para a gente operar, não só na plástica gengival, mas também para a gente avaliar tudo, a estética, posição de lábio, tamanho de dente. Acho que isso aí é fundamental. A gente tem que ver, fazer todas as análises. Então, essa questão também, vamos falar um pouquinho do Botox, que a gente comentou, que Bom, tem a questão da aplicação, da indicação e também da durabilidade são totalmente diferentes do preenchimento. Então, se o paciente precisar dos dois, como é que ele tem que entender o procedimento de se precisar do preenchimento e também do Botox aqui nessa área? sim, olha, primeiro ele tem que entender que a duração de cada fármaco é diferente, né? O Uhum, Botox, segundo a bula, tem uma duração de 4 a 6 meses. Já o uhum, preenchedor em torno de 1 ano, né? uhum. E eu gosto muito de começar pelo Botox. E você, como é que você faz, Ana? Eu também gosto. Porque aí ele te dá um norteamento melhor sobre o que você precisar de fazer de preenchedor. Então, Exatamente. Às vezes até economiza, vamos dizer, né? e Saber. também muda, não sei se você já percebeu, às vezes o paciente faz o botox primeiro, como diminui a força do lábio, que a gente ri, a musculatura puxa o lábio. E por isso que ele fica mais fino quando a gente ri. E como a gente tira um pouco da força aqui da musculatura, o lábio já vai mostrar mais vermelhidão também. Exatamente. O vermelhão fica mais aparente. A Lorena que está perguntando com relação à coloração dos lábios. Se for micropigmentação, eu não faço, mas a gente pode indicar. E a Uhum. micropigmentação, a meu ver, tem que ser feita antes do preenchimento também. Porque o preenchedor, apesar de ser ácido hialurônico, que é o que a gente tem dentro do nosso corpo, não deixa de ser um corpo estranho, tá? Uhum. Então, assim, a gente causar mais uma inflamação em cima disso, não acho adequado. Muito boa pergunta, viu, Lorena? Obrigada. Então, eu aconselho quem vai fazer micropigmentação, colorir os lábios, que faça antes do procedimento de preenchimento. Porque o que você fizer em cima do lábio que já preencheu, você não pode ficar comprimindo, fazendo força, que pode deslocar também o produto e alterar o resultado que você realizou no consultório, né? Exatamente. Até a posição que o paciente dorme tem que tomar cuidado do pós. Já teve uma paciente que dormia apoiando em cima, a mão em cima do lábio, ela, Nossa, ela deslocou o produto, estou te falando, deslocou o produto. Eu falei, você dorme assim? Não sei de onde, eu acho que vem umas imagens da minha cabeça, eu sempre acerto. Aí a que bom. paciente, eu durmo assim. Falei, você viu que aqui perdeu o produto? Parece que ele deslocou. Ela falou, nossa! Falei, agora vai ter que olhar outra forma para dormir. Ô, Mas Ana, eu você tô rindo, sabe, mas influencia. influencia muito. Você sabe que eu peço para o paciente usar, sabe aqueles travesseirinhos que a gente usa para viajar de avião? Sei. Para eles Uhum. colocarem na cabeça, para tentar não girar, Não para virar. não dormir de lado, que a gente faz também o preenchimento na face, né? O Uhum. lábio menos um pouquinho, porque às vezes se o paciente até dormir de lado e não tocar em lábio, ok. É, Mas com relação à face, eu peço muito cuidado nas 3 primeiras noites também, porque é. ao dormir a gente não percebe muitas vezes, Uhum. né? E pode ter Que esse pirou. deslocamento. É.
Então, os pacientes têm que ter essa noção que a gente está conversando da duração, né, do Botox, porque ele vai passar, o efeito do Botox vai passar antes do preenchedor. Então, ele vai ter que voltar, muitas vezes, durante o ano, depois de 4 a 6 meses, para refazer, né? É Isso antes de verdade. preencher de novo. Ele É, tem, isso tudo a gente esclarece, tá, pessoal? A gente fala tudo, dos prós e contras de tudo, mas a gente está falando aqui para vocês saberem que eu acho que às vezes a maioria não sabe ainda, não fez, né? não, é muito importante. E o paciente faz muita confusão mesmo. Tanto é que eu não sei se já chegou no seu consultório assim, o paciente fala, doutor, eu queria fazer muito botox. Só que, na verdade, o É, paciente está falando do bigode chinês. Então, seria o é, preenchedor, o fios, para a gente dar aquela puxadinha, tem que analisar também. Mas, então, é muito interessante a gente colocar. Ah, mas não é botox? Não, cada um age de uma é. maneira. Eles acham que é a mesma coisa, às vezes não entendem, né? E eu vou falar de uma questão que apareceu no consultório, que às vezes as pessoas não se atentam e não falam para a gente também, né? Se você tem alguma coisa, por exemplo, alguma doença autoimune ou herpes, tem que fazer uma profilaxia antes do preenchedor. De qualquer coisa que você for Uhum. fazer injetável na face. Pode vir a estimular o aparecimento de herpes depois. Não sei se já aconteceu no seu consultório. Sim, eu vou relatar a minha experiência. Então, eu atendi a paciente, ela queria muito fazer o preenchimento labial, é uma paciente minha já de tempos. Eu falei, nossa, mas a gente tem que entrar com a ciclovir antes. Não, não, pelo amor de Deus, faz para hoje, lá, lá, lá. Eu não É. gosto dessas coisas de faz para ontem, porque meu evento é semana que vem. Detesto, depois tem uma história interessante nisso aí. E aí fizemos. E É. ela teve, sim. Ela teve umas É. lesõezinhas de herpes, foi bem pouquinho, mas eu fiquei temerosa de outras vezes, sempre que a gente vai fazer o preenchimento labial e ela aprendemos, né, nossa lição, eu já sabia, mas ela insistiu. Então, ela agora sempre toma a ciclovir dias antes do É. preenchimento e não dá nada. Tudo legal, não contraindica, né? Oi, a Lúcia está aqui falando que trabalha com a tia Rosa, está assistindo a gente. Obrigada, Lúcia. Gente, muito Então, bacana. os pacientes não podem ter medo de falar para a gente se eles têm alguma coisa nesse sentido de doença autoimune, se tem herpes, porque é isso que a gente está falando. Às vezes você quer, eu sei que muitas pessoas chegam próximos de eventos, de festas, né? Querem melhorar, mas não sabem que tem que fazer essa profilaxia, tem que tomar medicação antes para não aparecer o herpes, né? Que ele já tem ali. Isso é bom a gente Certamente. falar. E olha, eu falo muito para os pacientes que a gente não deve fazer pré-evento. Eu já É, tive uma é colega que, perigoso. não, perigoso, fez botox numa paciente e o casamento dela seria daí uma semana. Só que ela fez um botox funcional. E o Ah, sorriso, a amplitude do sorriso, ela deve ter pego o músculo alterou. Ah, risório. pegou o músculo da Risório. expressão facial, às vezes pega na profundidade. Coitada, Ana, ela fica rindo assim? ela ficou rindo pouco. Eu achei que ficou melhor, mas Tadinha. a paciente detestou. Era uma semana do casamento dela. Então eu falo para os pacientes assim, ó, É. vai casar, vai formar, não vem correndo no consultório não. Se você tem sorriso gengival, vamos testar pelo menos 6 meses antes, ver se você gosta, porque sorriso, Uhum. gente, muda muito. Botox para sorriso eu já fiz no meu. Eu não gosto inicialmente, depois de 1 mês e meio eu gosto, depois ele mais para frente É. some, né? É Mas que então, muda muito. assim, é interessante a gente experimentar com o tempo. Eu falo, gente, não vem fazer clareamento, preenchimento e botox faltando 1 mês. Vamos planejar, vamos. A gente faz antes e depois a gente Uhum. planeja as datas certinhas para o seu evento, que aí é show. É, ainda mais quem vai casar, isso tem que ser feito com muita antecedência, porque às vezes a pessoa quer fazer também os bioestimuladores, quer fazer o preenchimento de outras áreas da face, e você tem que estar bem na hora da foto, que as fotos, quando você for fazer, já era para ter feito os preenchedores, né? E também a Claro. questão de ficar roxinho, que é uma coisa que eu considero, entre aspas, comum, que o rosto é muito Sim, vascularizado. É sim. impossível você falar para o paciente com certeza que não vai ficar roxo. Não, impossível. A Como? gente tem uma vascularização na Não face. tem como. Mesmo se a gente utilizar tudo,
igual você comentou que usa cânula para não fazer o mínimo de injúria, mesmo assim fica às Sim, vezes, gente. certamente. Mesmo com todos os cuidados, nada garante, né? Um roxinho, Você um também a pessoa inchado. não vai querer ir para a festa com cheia de corretivo e com o rosto inchado ainda, né? Não vai ficar legal. Então tem que É, se antever mesmo, né? Quem for fazer as festas, né? Procurar ali, quando for marcar a consulta, marcar pelo menos uns 6 meses para ir fazendo também uma bioestimulação, né? Aos claro. poucos e melhorando. Tem que fazer isso mesmo. Eu tinha notado aqui em relação a essa proporção dos lábios, e a gente tem que lembrar também dessa questão de acordo com as idades, né? Porque tem muita gente que está fazendo tanto procedimento que parece ser mais novo do que quando era novo mesmo. A pessoa tem, por É. exemplo, eu acho que tem um limite, eu acho, assim, Sim, que não se torna uma coisa meio doentia, vamos dizer. Você não pode ter 60 anos e querer aparentar ter 20, gente. Não, não não dá. tem noção. Todo Fica muito estranho. exagero é ruim. Todo É. exagero é ruim. Mas claro que a gente sim pode atuar, né? Surgiu a marionete, vamos atuar aquele Uhum, queixinho de bruxa, porque a gente perde o osso ao longo do tempo. O queixo vai dando aquele que a gente chama de celulite de mento, que vai dando aqueles uhum. furinhos, porque o músculo trabalha mais por causa da perda óssea, não influencia lábio. Então, claro que a gente pode atuar, A né, no gente vai terço fazer inferior de melhorando. uma maneira geral, mas, Uhum, gente, menos é mais. A gente tem que pensar nisso. é. E lembrando também que quando vai fazer essa parte do lábio, né, Andressa? O nariz, ele tem muita influência aí também no sorriso e na Sim, expressão dos lábios. Às vezes a pessoa não consegue visualizar bem o lábio porque tem o nariz muito caído. Que o passar do tempo isso também vai acontecer. Coitados sim, a do ponta do pessoal. nariz É. cai, gente. Cai Olha, e o não é lábio fácil. fica fino. Não é É, fácil, mas tudo tem que ser analisado, né? Ó, que legal. Acho que foi muito bacana, né, Ana? é. Vocês têm algumas perguntas, pessoal, que vocês querem fazer? Vou abrir aqui a caixinha de perguntas, que eu acho legal. Que aí, se a pessoa tiver, ela pode colocar nessa caixinha. A caixinha de perguntas é essa que tem interrogação, pessoal. Vocês podem clicar e fazer perguntas aí para a gente, que a gente está falando aqui de preenchimento labial, de lábios. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu subir aqui para ver se Ah, alguém mas eu fez acho alguma que pergunta. nos comentários acho que o pessoal acabou fazendo, né? É, Tô acabou olhando aqui, gente, fazendo. sim. Muito bacana. Então, essa questão do lado que a gente tinha falado, é sempre bom fazer. Pelo menos, eu sou assim, do pensamento que eu não gosto de fazer nada permanente no Com rosto. certeza. E essa questão de preenchedores permanentes, ainda mais em lábio, o que você acha disso, daquelas implantes que o pessoal está colocando? Não, eu sou totalmente contra. Volto a falar, o lábio, ele mexe muito, gente. É muita musculatura trabalhando aqui. Então, eu sou totalmente contra tanto o PMMA, que é o preenchedor definitivo É. para lábio e para olheira também. Aliás, eu não uso, né, o PMMA para nada, mas lábio e olheira eu sou definitivamente contra. Esses outros definitivos. Agora eu ouvi falar, não conheço muito a fundo dos fios. Não são Uhum. definitivos, mas eu acredito que a gente não pode estar trabalhando legal a anatomia, né? Tem os tubérculos, as áreas de maior saliência, as áreas. Então eu gosto muito do ácido hialurônico. Acho que é definitivo isso. Fazer mais essa pergunta aqui, que ainda dá um tempinho, que a Nazaré perguntou do ultrassom microfocado entre o Ultera e o Ultraformer. Qual que você gostou mais nesse curso que você fez? Então, olha, não sei, mas segundo os estudos, eu só usei um aparelho. Se não me engano, o Ultraformer, ele é um pouquinho menos dolorido. Uhum. Eu também. Você já fez em você mesmo? Eu já passei pelo procedimento e já fiz nos pacientes. Uhum. Eu Faz já uns. fiz em mim, utilizei os dois. O Ultraformer dói menos. Não é então? Mas os É. estudos trazem isso mesmo. Eu não tinha passado pelos dois,
mas o Ultraformer, segundo os estudos, é menos dolorido, né? Então, por que Uhum. não? Para quem não sabe, a gente está falando isso aqui, o ultrassom microfocado ele é excelente para bioestimular, para Sim, estimular as fibras colágenas, para dar um up na pele e deixá-la com mais espessura e qualidade. Eu acho, nossa, é excelente. É algo que não é também invasivo, né? Então o pessoal gosta exatamente. muito. É uma boa ferramenta aí. Boa ferramenta, o ultrassom microfocado, ele atua tanto na gordura, quanto no músculo, quanto na pele. Então, assim, ele É. vai em profundidades, né, Sustentação, né? muito, muito bacana. Eu gosto do ultrassom, ele faz um estímulo bem, bem A gente pode voltar aqui interessante. depois e falar só dos bioestimuladores. O que que você acha? Que é Ah, não, legal, né? ótima ideia. Ah, é bom. Amei. É uma boa E live também. bruxismo, olha, eu vou falar que nessa época de quarentena, acho que por causa De da estresse. estresse, eu tenho pacientes que têm se queixado muito, viu? Ai, doutora, eu tô com mais dor, eu tô acordando com muita dor, É, a gente. gente pode falar também sobre o bruxismo. É legal a sua pontuação. Ela está falando aqui também do Sculptra, também é um bioestimulador. A gente vai falar isso depois, né? Vamos combinar aí uma Excelente, vamos live para falar combinar. Ju, tanto do um abraço. bruxismo A Ju quanto tava dos fazendo live agorinha. bioestimuladores. Vai ser legal também. Então, eu acredito que não tenham mais perguntas. Eu vou encerrar aqui com vocês para a gente poder salvar, porque, como eu falei uma vez, se chegar muito perto do limite, ele apaga. Já fez isso comigo. Eu não É, não, tive vamos como salvar, salvar. né? E manda É, para vamos mim, hein, salvar. Ana? Vou mandar assim para você e a gente depois pode postar umas partes para vocês assistirem, né? Então, obrigada por vocês terem assistido aqui a live. Obrigada, doutora Andressa, mais uma vez, né? Vai viajar daqui a pouco, ainda bem que deu tempo de você vir aqui para a gente conversar. Tá vendo? Ó, vou pra chácara agorinha. Meu irmão tá falando que sextou, hein? Dia de tomar uma cerveja. Tem que ir lá no território. Aliás, encomendar o território, em casa, na Ah, é parede, legal, ó. hoje. Pessoal, para ficar em casa, encomendar mesmo, né? Boa ideia. Né? Ó, eu agradeço muito, Ana. Agradeço a todos que passaram por aqui. Super obrigada. Um beijo bem grande, virtual, já que a gente não pode estar se abraçando e se beijando. E que a gente logo, logo possa se abraçar de verdade. Com certeza. Andressa, um beijo para você, para a família. Até a próxima. Até!